Olá, sou o professor Júlio César Borghetti, da Faculdade Dom Alberto. Hoje nós temos mais uma programação da Semana Acadêmica Discente de 2015-2, onde nós vamos abordar as principais questões do ENAD voltadas à auditoria contábil. Então acompanhe comigo no slide. A primeira questão que nós vamos abordar é a questão 22 da prova do ENAD de 2012. Vejamos no slide. Um sistema de informações é um conjunto de subsistemas interrelacionados que funcionam conjuntamente para coletar, processar, armazenar, transformar e distribuir informações para fins de planejamento, tomada de decisões e controle. O subsistema de inventário e custo contábil tem como objetivo a mensuração dos estoques e a sua avaliação, bem como o controle das movimentações de compras, vendas e saldos finais, inclusive para a apuração do custo do produto, contribuindo para a formação do preço de venda, atendendo às necessidades da contabilidade societária em consonância aos objetivos do sistema de informação gerencial. O subsistema de inventário de estoques e custo implica a adoção de controles internos necessários para a gestão eficiente desses itens. Os procedimentos que devem ser considerados na revisão desse subsistema pela auditoria interna incluem: item 1. O exame dos registros físicos e financeiros dos estoques, os quais devem estar contabilizados com base no princípio da contabilidade. Vejam bem, essa alternativa que atende perfeitamente à definição do exame físico dos estoques, que a gente chama do teste do inventário. Então a primeira alternativa está 100% correta. Segunda alternativa, comprovação física dos estoques, que pode ser realizada por meio de testes estatísticos, utilizando critérios estabelecidos para a definição de amostragem e de extensão dos testes a serem realizados. A alternativa 2, se vocês observarem bem, nós não temos como realizar a auditoria ou a contagem de todos os estoques item por item. A função que existe dentro da empresa, ou o que existe dentro da empresa para realizar esse tipo de teste, é o próprio sistema. Então, se pode realizar uma auditoria dentro do sistema, sim, mas o inventário propriamente dito, ou a contagem dos estoques, ela acontece por amostragem, como exatamente prevê a alternativa 2, que é também 100% correta. A alternativa 3, o exame da avaliação dos estoques, essencial para uma análise da eficiência do subsistema de controle patrimonial e do subsistema de gestão de impostos, servindo como fonte de veracidade das quantidades e de comprovação física. Vejam, o exame dos estoques ou a avaliação dos estoques é algo fundamental para a empresa. Porém, nada garante que exista uma fonte ou que há 100% de veracidade ou de comprovação física através de um teste de inventário. Nós temos uma aproximação ou um indicativo de que não existe divergência material entre o que foi testado e o que existe dentro do estoque. Então, a alternativa 3, ela seria incorreta. A alternativa 4, a circularização dos valores constantes nos saldos dos relatórios internos, destacando as quantidades em estoque, especificações completas, bem como as solicitações de certificados de depósitos em consignação ou de ônus. Vejam, a alternativa 4 reflete de fato a atividade de circularização que é realizada tanto pela auditoria interna como pela auditoria externa ou pela auditoria independente. Então, é 100% correta também. Então, se nós observarmos no slide, a alternativa onde a questão 1, a 2 e a 4 estão corretas é a alternativa D. Próxima questão que nós vamos abordar, a questão 16, também na prova do ENAD de 2012. Vejamos no slide. A condição de independência é fundamental e óbvia para o exercício da atividade de auditoria independente. Entende-se como independência o estado no qual as obrigações ou os interesses da entidade de auditoria são suficientemente isentos dos interesses das entidades auditadas para permitir que os serviços sejam prestados com objetividade. Em suma, é a capacidade que a entidade de auditoria tem de julgar e atuar com integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios imparciais em relação à entidade auditada, aos acionistas, aos sócios, aos cotistas, aos cooperados e a todas as demais partes que possam estar relacionadas com o seu trabalho, que é a norma brasileira de contabilidade número 2, que trata da independência. Considerando que a independência pode ser afetada por ameaças de interesse próprio, autorrevisão, defesa de interesses de entidade auditada, familiaridade e intimidação, avalie as afirmações abaixo. Então, afirmativa 1. Ameaça de interesse próprio ocorre quando a entidade de auditoria ou membro de equipe de auditoria poderia oferir benefícios de interesse financeiro na entidade auditada
ou outro conflito de interesse próprio com essa entidade auditada. Nesse caso da ameaça de interesse próprio, seria no caso onde, por exemplo, um auditor eventualmente fosse sócio ou tivesse alguma cota ou alguma ação da empresa que está sendo auditada e pudesse se beneficiar de alguma forma por alguma informação privilegiada que tenha internamente da empresa. Então essa afirmação está 100% correta. A afirmação número 2, ameaça de intimidação ocorre quando o membro da equipe de auditoria encontra obstáculos para agir objetivamente com ceticismo profissional devido às ameaças reais ou percebidas por parte de administradores, diretores ou empregados da entidade auditada. Isso é uma ameaça do tipo razoavelmente comum, que o auditor de fato enfrenta em algumas empresas que não estão querendo apresentar, ou melhor, naquelas empresas que não estão querendo representar ou apresentar os seus problemas nas demonstrações financeiras. Então, existem vários tipos de intimidações, insinuações que são feitas ao longo do trabalho, o trabalho é negociado, o auditor é um prestador de serviço. Então, existem várias formas de conduzir o trabalho e a diretoria ou a administração da empresa, às vezes, pode interferir na execução do trabalho. E isso é caracterizado como ameaça de intimidação. Então, a alternativa 2 está também 100% correta. A alternativa 3, ameaça de familiaridade ocorre quando, em virtude de um relacionamento estreito com uma entidade auditada, com administradores, com diretores ou com empregados, a entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria passa a identificar demasiadamente com os interesses da entidade auditada. Nesse caso, a palavra familiaridade remete a uma proximidade muito grande. Todos nós queremos o bem da nossa família, queremos que todas as pessoas da nossa família ou os nossos amigos tenham sucesso. Então, eventualmente, se nós tivermos algum envolvimento, tanto do ponto de vista familiar, como até mesmo do ponto de vista afetivo, com algum membro ou dirigente da empresa, isso pode prejudicar um trabalho de auditoria. Pode prejudicar a independência, a imparcialidade do trabalho de auditoria. Então, a alternativa 3 também está 100% correta. A alternativa 4, ameaça de autorrevisão, ocorre quando o resultado do trabalho anterior precisa ser reanalisado ao serem obtidas conclusões sobre o trabalho de auditoria ou quando o membro da equipe de auditoria era anteriormente administrador ou diretor da entidade auditada ou era empregado cujo cargo lhe permitia exercer influência direta e relevante sobre o objeto do trabalho de auditoria. Essa ameaça de autorrevisão, ela ocorre geralmente quando a gente toma conhecimento após a realização do trabalho de que existia algum fato que impedia aquele sujeito de realizar o trabalho ou as diligências de auditoria, porque as conclusões seriam prejudicadas. Então, de fato, a alternativa 4 também está 100% correta. A alternativa 5, ameaça de defesa de interesses da entidade auditada, ocorre quando a entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria defende ou parece defender a posição ou opinião da entidade auditada, podendo comprometer ou darem a impressão de comprometer a objetividade. Pode ser o caso da entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria que subordina seu julgamento ao da entidade auditada. Então, a ameaça dos interesses de auditoria está muito bem definida dentro da alternativa número 5, que também é verdadeira. Então, observando o slide, nós podemos concluir que é correto afirmar a alternativa E, está 100% correta, que é aquela que apresenta todas as alternativas que estão corretas, ou seja, todas as alternativas. Próxima questão que nós vamos abordar é a questão 32 da prova do ENAD de 2009. Vejamos no slide. Nos trabalhos realizados por um auditor independente, identificaram-se vários procedimentos adotados pela companhia Calada. No decorrer dos trabalhos, os seguintes fatos foram encontrados. Fato 1. A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída tendo como base o índice de inadimplência apresentado nos últimos 5 anos. Se nós avançarmos um pouco dentro do slide, nós vamos ver que a questão nos solicita que, sob o ponto de vista da condução do trabalho de auditoria, a condução correta do auditor seria, então, ou solicitar a correção de algum desses fatos, ou considerar como não relevantes algum desses fatos, ou oferecer algum serviço de consultoria. Então, para essa primeira questão, a princípio, não há necessidade de se indicar qualquer procedimento a ser realizado. Nós vamos para a questão 2. O registro das receitas foi realizado pelo regime de caixa. Bom, isso de fato acarreta um problema, é um ponto de auditoria que deve ir para o relatório e então é solicitada a correção
para o regime de competência, né, que é o regime correto do registro das receitas por parte da empresa. Na alternativa 3, nós temos que as taxas de depreciação foram calculadas pelo método da soma dos dígitos, diferentemente dos últimos exercícios em que foi adotado o método das cotas constantes, sem evidenciar em nota explicativa. Nessa alternativa 3, de fato, não há problema em alterar o método de cálculo da depreciação, porém é fato relevante para ser reportado em nota explicativa. É fundamental que haja uma correção nas demonstrações da empresa para evidenciar esse fato para o mercado, que de fato modifica as informações financeiras da empresa. Na alternativa 4, nós temos que os estoques estavam avaliados acima do valor de mercado, sem a provisão correspondente. Estoque avaliado acima do valor de mercado, hoje é necessário, então, realizar o ajuste para as perdas a valor recuperável dos estoques. Então, é necessário também solicitar correção para a empresa. Questão 5. As despesas pagas antecipadamente foram registradas, então, como ativo circulante. As despesas, então, que foram pagas antecipadamente, de fato, elas são um direito da empresa que deve ser registrado no ativo, né? Mas aí não é necessário, então, solicitar nenhum tipo de correção para a empresa. Então, se nós observarmos novamente no slide, a alternativa que está dentro do contexto, né, ou a alternativa correta seria a alternativa D, solicitar da empresa correções para os fatos 2, 3 e 4. Próxima questão que nós vamos abordar é a questão 20 da prova de 2006. Vejamos no slide. Um auditor externo em procedimento para confirmação dos passivos tributários e trabalhistas solicita à empresa auditada que envie carta aos escritórios de advocacia contratados para confirmar a existência de processos, classificando-os de acordo com o risco e a probabilidade de êxito em impossíveis, prováveis e remotos. Qual a denominação desse procedimento? Então, dentre as alternativas que nós temos ali, nós temos constituição, certificação, constatação, conciliação e circularização. Por mais que pareça que esse procedimento se assemelhe a uma conciliação de saldos, ou a constituição de saldos, ou a certificação de saldos, de fato, esse procedimento de envio de cartas para os escritórios de advocacia é um procedimento de circularização. E o fato de classificar todas as ações e contingências que a empresa tem entre possíveis, prováveis e remotas também é um fato fundamental, porque aquelas contingências remotas, de fato, não vão ser provisionadas no passivo da empresa, somente as contingências de probabilidade de perdas possíveis e prováveis. Então, a alternativa correta seria a alternativa E. Circularização. Próxima questão que nós vamos abordar é a questão número 29 da prova de 2012. Vejamos no slide. A empresa Alfa acumula vendas no valor de R$1 milhão, obtendo um lucro bruto de R$200 mil. O preço de venda do único produto produzido pela empresa é de R$1.000 e seu custo variável é de R$300. Nessa situação, o grau de alavancagem operacional da empresa Alfa é igual a... Bom, para calcular o grau de alavancagem operacional, nós precisamos utilizar a fórmula do grau de alavancagem operacional, onde nós dividimos a margem de contribuição pelo lucro líquido da empresa. Nós estamos trabalhando com a questão 29. Uma informação nós já temos, que é o lucro líquido da empresa. O lucro líquido da empresa que o slide nos apresenta como sendo R$200 mil. Porém, falta ainda calcular a margem de contribuição nesse contexto. Porém, a margem de contribuição nós não temos ela dada em termos totais, como é apresentado e solicitado aqui. Nós só temos a margem de contribuição em termos unitários. E a margem de contribuição em termos unitários é o preço de venda unitário menos custos e despesas variáveis unitários. Preço de venda, se vocês observarem no slide, preço de venda vai ser igual a R$1.000. E os custos e despesas variáveis que são apresentados no problema são de R$300. Ou seja, a cada produto que a empresa vender, ela vai agregar de margem de contribuição R$700. Isso por unidade. Então é importante que a gente saiba quantas unidades que a empresa vendeu, né? Bom, para saber a quantidade de produtos que a empresa vendeu, nós sabemos que ela tem um faturamento de R$1 milhão e cada produto é vendido por R$1.000. Então, R$1 milhão dividido por R$1.000, não é difícil ver que a empresa vende 1.000 unidades, né? Uma conta simples. Bom, se a empresa vende 1.000 unidades,
e a cada unidade a margem de contribuição é de R$ 700, a margem de contribuição total é de 700 vezes 1.000, que dá 700 mil. 700 mil dividido por 200 mil, 3,5. Então, o nosso grau de alavancagem operacional, que mede a relação entre a margem de contribuição da empresa e o lucro líquido, ou seja, o potencial de geração de lucro ocasionado então pelas variações na margem de contribuição, é de 3,5. E olhando no slide, nós temos que a resposta correta seria a resposta E. Com isso, nós encerramos a primeira semana acadêmica do segundo semestre de 2015 nos assuntos que se referem à contabilidade de custos e contabilidade voltada às normas ou os procedimentos de auditoria. Todos esses aspectos que nós vimos estão envolvidos nas provas do ENAD. Então, é sempre recomendável, quem puder, tiver algum tempo, tentar resolver alguma questão em casa com base no que a gente discutiu aqui. Desejamos a todos bons estudos e sucesso aí nos ambientes de trabalhos corporativos aí. Muito obrigado.